Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos felizes de trazer esta oportunidade, termos esta oportunidade em Cristo para trazer essa palavra para a família. Palavra que vai nos dar direção, que vai nos dar conforto e que vai fazer aquilo para o qual esta palavra foi lançada. Meus queridos, nós vamos meditar na palavra que você vai poder fazer também na sua casa. Quando a Márcia trouxer, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia, onde você estiver, para que você possa acompanhar na sua Bíblia. Nós temos várias versões da Palavra de Deus para que a gente possa entender aquilo que Deus está fazendo no dia que se chama hoje, na minha e na sua vida, na minha e na sua história, a mudança de vida, a mudança de cenário, a mudança de atitude da sua parte para que você possa receber do nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para sermos feitos filhos de Deus no dia que se chama hoje. Eu quero agradecer pela a assistência da irmã Márcia, que está junto comigo aqui, irmã Adelaide também já me ligou mais cedo, e também aquelas pessoas que estão acessando o YouTube neste instante. Meus queridos, muito obrigado. O Wilson, né, que é o pai da nossa Adelaide, né, da nossa irmã Adelaide, o pastor Romalino Cabral, né, e a sua esposa Vera. Um abraço, meus queridos. Deus abençoe, Deus ilumine. Rogério Tatu, também aqui junto conosco, nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança, nesta direção de Deus para as nossas vidas, para o dia que se chama hoje. Você que está no recesso familiar, no seio da sua família, seja bem-vindo a este momento de alegria, de interação, de oportunidade e, acima de tudo, de dignidade humana, para que você possa levar a palavra dentro da sua casa para os familiares. Pai, nós te agradecemos, Senhor, neste momento, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Usa-me como um carteiro, Senhor, no dia de hoje, para levar, para entregar cartas que o Senhor está mandando para os teus filhos através dessa palavra, Senhor. Eu e a Márcia hoje somos carteiros para levar as cartas, Senhor, que o Senhor está escrevendo para as pessoas no dia que se chama hoje. Nós iremos meditar em 4 versículos para que você possa compreender aquilo que Deus está fazendo através e pela sua vida no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. A palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Êxodo, capítulo 33, versículos do 7 ao 11, com o título Restauração da Família. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial, desviada longe do arraial.
e chamou-lhe a tenda de congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Amém? Amém. Meus queridos, essa palavra ela é muito interessante. Vamos entender o arraial como sendo a cidade. O arraial é a cidade e a tenda ela fica dentro, mas fora do arraial. E quando as pessoas querem buscar a Deus, consultar a Deus, se voltar para Deus, eles entram nessa tenda. Nós estamos criando em Araguaína uma tenda, né, de oração. E vocês vão ver várias orações, algumas pregações lá dentro da tenda, e Márcia vai estar conosco lá na tenda. Mas o povo de Israel, eles tinham uma forma de consulta a Deus pela família. Era a forma que eles tinham, era indo até onde estava Moshe, que ele estendeu a tenda, né? Armou a tenda fora do arraial. Meus queridos, essa tenda é a sua casa. Ela é separada das demais casas do arraial. Ela é separada das demais casas da cidade. Ela é separada daquele lugar onde você trabalha. Apóstolo, mas eu trabalho na minha casa, não tem problema. Mas este lugar aqui é um quarto. É um cômodo em que você escolheu para juntar com a sua família e fazer a consulta a Deus. Senhor, o que tu queres para nós no dia que se chama hoje, Pai? O que tu queres para nós, meu Pai, nesta semana que começa hoje? O que tu queres para nós, Pai, nesse mês que nós estamos? Senhor, o que tu queres nos dar neste ano que está começando? Meus queridos, a tenda é aquele local onde você cultua a Deus, onde você se encontra com Ele, onde você pode fazer aquilo que está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Márcia, eu queria que você... tem alguma vírgula nesse versículo? Tem. Vá nas vírgulas dele para nós poder entender. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial. Amém? Amém. Olha só como é interessante. Moisés ali era o homem que iria ter o encontro com Deus na tenda. Meus queridos, você que é chefe de família, seja homem ou mulher, se você tem filho e não está casada, você é chefe de família. Então você é quem tem que buscar essa tenda. Você é quem tem que buscar essa comunhão com Deus. E a palavra de Deus, ele diz que Moisés estendeu a tenda fora do arraial. Ele armou a tenda fora do arraial. Ele buscou a Deus ali fora do arraial. Meus queridos, muitas vezes nós não queremos buscar a Deus porque nós nos sentimos indignos de buscarmos a esse Deus, de encontrarmos Deus na tenda. É a forma, meu querido e minha querida, de você buscar a Deus dentro da sua casa, no recesso do lar.
Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Amém? Amém. Aqui nessa versão nós temos tenda da congregação, mas nós temos também tenda do encontro da comunidade. É a tenda que você encontra. Nós vamos compreender o que isso significa em nossas vidas, na família. Porque, meu querido e minha querida irmã, você é nação santa. Você é sacerdócio real. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus, comprado por alto preço. Você é aquele ou aquela de quem Deus fala na Bíblia, para que você se irmane, se torne irmã e irmão dos seus irmãos dentro do recesso do lar. Meus queridos, essa palavra é para a família, é para fortalecimento da família, para direção da família, para conforto, consolo da família cristã. Você pode chamar à existência na sua casa aquilo que você precisa. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que nós não vemos. Nós andamos por fé e não por vista. Então, meu querido e minha querida irmã, declare essa palavra de fé dentro da sua casa, essa palavra de entendimento, essa palavra de relacionamento, essa palavra de oportunidade. Amém, Márcia? Amém. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Amém? Amém. Olha só. Todo aquele que buscava a presença do Senhor, ele ia na tenda que ficava fora do arraial. Na sua casa, meu querido, a sua tenda, o arraial é sua casa. A tenda que fica fora do arraial, ela fica dentro da sua casa, mas separada. Separada, um local de oração, um cantinho de oração é a tenda. Isso aqui, meus queridos, é para que você compreenda que você não precisa criar situações para adorar a Deus. Não, você pode fazer isso e nós vamos ver isso no texto mais para frente, que o povo fazia isso de uma forma simples, de uma forma humilde, de uma forma que eles interagiam com aquilo que estava ao alcance, com aquele que estava ao alcance deles, com o objeto de culto deles, que era o nosso Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Márcia? Amém. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava. Amém? Amém. Olha só que coisa interessante. Quando você se dirigir para a tenda, os seus filhos e as suas filhas, que representa aqui o povo de Israel, o povo se levantava, porque ele estaria em comunhão com o Deus Altíssimo. Crie esse hábito, meu irmão. Crie esta oportunidade das pessoas compreenderem que você está tendo esta comunhão, para que quando você falar, meus queridos, você ser ouvido.
quando você dá a sua opinião para as pessoas, quando você orar, as pessoas entenderem que você é uma pessoa diferente, que você entra em comunhão com Deus, que você se porta de maneira simples, humilde, mas com simplicidade de caráter. Existe, meus queridos, pessoas que são agentes secretos de Deus dentro de casa. Como é isso, apóstolo? Essas pessoas, eles não demonstram que são filhos, eles não leem a Bíblia, eles têm um lugar secreto que é fora de casa. E ninguém sabe onde é esse lugar secreto. É tão secreto que nem eles conseguem achar. E eles fazem esta situação, meus queridos, esta falta de comunhão, e eles querem ser autoridade dentro da casa deles. Por que Moisés era autoridade no meio do povo? Porque todo mundo via a comunhão que ele tinha com Deus. Todo mundo entendia quando ele ia para a tenda, porque acontecia uma coisa muito interessante. Amém? Amém. E cada um ficava em pé à porta da sua tenda. Amém? Amém. Olha só, em reverência eles ficavam em pé à porta da tenda pessoal de cada um. Você, meu querido e minha querida irmã, tem este respaldo dentro da sua casa? Quando você vai buscar a presença de Deus, porque Ele está dentro. Quando você para orar ao Deus Altíssimo, as pessoas têm esse nível de respeito pela sua autoridade quando você busca a Deus ou não? Meus queridos, é porque nós precisamos demonstrar a quem nós servimos. Muitas vezes nós não demonstramos a quem nós servimos. Nós simplesmente ficamos fazendo coisas sem direção de Deus. As pessoas não compreendem aquilo que nós estamos fazendo e simplesmente não têm o respeito. Ainda tem alguém até que diz assim: não, para ser crente igual esse tem aí, eu não quero não. São os famosos agentes secretos. Aí, como ele é secreto, ninguém sabe de que lado ele está. Amém, Márcia? Amém. E cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E olhava pelas costas até ele entrar na tenda. Amém? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha só, meus queridos, nós estamos descrevendo a forma que o povo de Israel adorava a Deus. Eles ficavam em pé, em reverência à atitude de Moisés de ir para a tenda. E eles ficavam olhando até Moisés entrar e olhavam Moisés pelas costas, porque Moisés ia caminhando para a tenda do encontro, e nesta tenda do encontro acontecia uma coisa fantástica. Acontecia algo que é sobrenatural, que acontece até hoje, no dia de hoje, com você, meu querido. Quando você busca a presença de Deus, há uma direção de Deus para a sua vida. Há uma forma de Deus se manifestar na sua vida. Eu estava essa semana conversando
num dos atendimentos que nós fazemos, e a pessoa simplesmente olhou para mim e disse: apóstolo, o senhor, como é que o senhor sente a presença de Deus? Aí eu olhei para a pessoa e disse, é um irmão, né, um pastor, eu disse, pastor, eu não sinto a presença de Deus. Meu Deus, ele tomou um susto. Não. Porque para me sentir a presença de Deus, pastor, eu teria que andar pelo que eu vejo. E eu ando pelo que eu creio. Eu creio na presença de Deus, eu não sinto ela. Eu não sinto. Por que eu não sinto? Porque, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, lá nos Estados Unidos, está numa onda de frio. Aí tem gente que sente frio. Tem gente que sente calor. Tem gente que sente fome. Tem gente que sente sede. Tem gente que sente falta de amor. Tem gente que sente. Eu não sinto, eu creio. Eu ando pelo que eu creio. Eu ando por fé e não pelo que eu vejo. O que eu vejo, meu amado pastor, é temporal e o que eu creio é eterno. A presença de Deus na minha e na sua vida, meu pastor, falando com esse pastor, tem que ser eterna e não por sentimento. O sentimento, meu querido, e meu amado irmão e minha amada irmã, ele não diz se você tem Deus na sua vida ou não. Diz que você tem um sentimento. E este sentimento nem sempre é a expressão da realidade de Deus. Porque se você tiver, vamos usar uma palavra bem simples, se você estiver longe da igreja, você não vai sentir a presença. Mas se você estiver perto da igreja, e a igreja é quem? É você. A comunidade é você, a congregação é você. O Espírito Santo vivificou o espírito do homem que está dentro de você para que você possa ter comunhão com Deus. E não é sentimento. O Espírito, meus queridos, ele não dá sentimento. Ele não tem sentimento. Ele não é um sentimento palpável. Estou sentindo a presença de Deus. É mentira. Tem que se converter essa pessoa. Você não sente a presença de Deus. Você crê que Ele está. Ou não. Quem chega e dá calafrio nas pessoas é Satanás, não é Deus, não. Pelo contrário, Deus, ele não invade, ele se achega para você quando você o busca. Amém? Amém. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. Amém? Amém. Neste ato físico, descia a coluna de nuvem. Lembre-se que Moshe, com o povo de Deus, estava no deserto e durante o dia tinha uma coluna de nuvem que protegia o povo hebreu do sol. E à noite, esta mesma coluna que durante o dia era nuvem, à noite era fogo para aquecer o povo de Deus no deserto, no frio do deserto. Essa mesma coluna de nuvem, meus queridos, é o Espírito Santo que descia para fechar a porta da tenda. Hoje o Espírito Santo, meu querido, ele
vivificou o seu espírito e você tem comunhão, como Moisés tinha ali na tenda, você tem comunhão dentro da sua casa, no recesso do lar, naquele local onde você escolheu para fazer o seu ponto de encontro com Deus. A palavra de Deus, meus queridos, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que significa isso, meu querido e minha querida irmã? Significa que Deus vai buscar sempre que você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a vós outros, diz a palavra. Amém, Márcia? Amém. E o Senhor falava com Moisés. Amém? Amém. E o Senhor vai falar com você, meu querido e minha querida irmã, quando você instituir este local que você vai se encontrar com o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus Altíssimo. Quando você, meu querido, tem este entendimento, você faz com que a estéril seja mãe de filhos. Você faz com que aquela pessoa que estava desviada se reconcilie pela comunhão que você tem. Você gera comunhão dentro da sua casa, dentro da sua tenda. E essa geração de comunhão vai para o exterior da tenda. O apóstolo Paulo, ele brinca, falando sério, e eu brinco brincando. Eu brinco com a palavra do apóstolo Paulo. Ele chama esse corpo de tenda. Essa leve e momentânea tribulação que nós temos aqui, né? E ele chama nesta mesma frase, nessa mesma palavra, ele chama o nosso corpo de tenda. Então a tenda, meu querido, do encontro é você. A tenda da comunhão é você. A tenda da oração é você. Você é a tenda, porque é o habitáculo do Espírito vivificado pelo Espírito Santo. Amém, Márcia? Amém. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava. Amém? Amém. Todo o povo se levantava, por quê, meu querido e minha querida irmã? Porque eles estavam vendo a comunhão de Deus ali com aquele homem. Todas as pessoas vão se levantar, meu querido e minha querida irmã, quando elas perceberem que você tem uma comunhão com Deus. O levantar-se aqui, meus queridos, é físico, mas tem pessoas que vão levantar em oração junto com você, que vão levantar com você, indo à frente deles, indo na direção do Deus vivo, do Deus Altíssimo, indo na congregação, indo na comunidade, levando a palavra, levando a direção de Deus, trazendo à existência aquilo que não é como se já fosse, para que você possa receber do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Márcia? Amém. E cada um, à porta de sua tenda, adorava. Eu já li essa parte? Poxa. Não, ainda não. E cada um, à porta da sua tenda, adorava. Amém? Amém. E cada um, à porta da sua tenda, na sua intimidade, adorava.
Adorava a quem? Adorava a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele adorava. Aquelas pessoas se punham de pé com honra, com simplicidade, com humildade no coração, com singeleza de coração, para adorar a Deus. Meus queridos, a verdadeira adoração não são lábios que cantam, mas é coração que se arrepende. É coração que desce. É quando você se torna não só um mero ouvinte, ou um simples ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra. Aí você adora a Deus com a prática da palavra. Amém, Márcia? Amém. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Amém? E Moisés, Deus falava com Moisés face a face com Moisés, como quem fala com seu amigo. Mas para que você seja amigo de Deus, meus queridos, é preciso que você se converta a Jesus Cristo, que você tenha comunhão com Deus Pai através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que mora, que vivificou o seu espírito, para que você tenha esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a comunhão de amigo. Assim como Moisés tinha esta comunhão com o Deus Altíssimo, através do Espírito Santo, porque quando Deus Pai fala, é Jesus Cristo, a voz de Deus é Jesus Cristo. E quando Moisés falava com Deus ali, ele ouvia a voz de Deus, que é Jesus Cristo, que hoje para nós é a Bíblia. Amém, Márcia? Amém. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Moisés retornava ao arraial, mas existia um que não saía do meio da tenda. Josué, filho de Num. Meus queridos, esse homem, Josué, junto com Caleb, foi um dos 12 espias que foram observar a terra. Este homem, meus queridos, a comunhão de Deus na vida dele era tamanha. Agora, lembrando que ele não era o principal, ele era auxiliar de Moisés. Muitas vezes, meus queridos, você quer ser o principal. Comece como auxiliar, auxilie, receba a benevolência de Deus na sua vida, para que você possa receber do Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a palavra. Assim como a Márcia falou. Márcia, por favor, minha maninha, leia a palavra da meditação que você meditou hoje para nós agora. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Amém? Amém. Então os filhos de Israel se despojaram. O que é despojar, meu querido e minha querida irmã? É você perder, deixar de lado aquilo que para você era importante para poder se achegar a Deus com confiança diante do trono da graça. Esse é o despojar que nós precisamos fazer, meus queridos, para receber a presença de Deus, para recebermos a grande
oportunidade na nossa vida, é preciso que a gente despoje-se do eu, despoje-se do que você conhece, do que você sabe, da arrogância, da prepotência. Tudo isso nós precisamos despojar, meus queridos, porque esse povo só conseguiram ver esta oportunidade quando eles despojaram-se de tudo que eles tinham naquele instante. Naquele instante é preciso que as pessoas compreendam o que está acontecendo para que eles possam ter a oportunidade. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de cura interior, Pai, e libertação do teu povo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está curando, Pai, através dessa palavra, famílias inteiras, Senhor, que não tinham comunhão, Pai, que não tinham interação, Pai. Agora nós conclamamos, Pai, o teu povo a se despojar daquilo que o inimigo tem trazido na vida deles, Pai. A arrogância, a prepotência, a falta de domínio próprio, o ego muito grande, Pai, o eu grande demais, Senhor. Agora nós conclamamos, Pai, essas pessoas a despojarem-se dessa forma equivocada de servir a Ti, Senhor. Porque ninguém sabe a quem eles estão servindo quando eles não se despojam, Senhor. Não tem como eles verem a Tua face, não tem como eles entrarem no Santo dos Santos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pois Teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém.